A tristeza segundo Deus. Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos, dando continuidade à leitura do capítulo do livro de 2 Coríntios. Você conhece, deixamos todos os dias um breve estudo na página da Lagoinha, do YouTube da Lagoinha Castelo, também no canal do Spotify da igreja. Você pode ouvir os estudos, curtir, ativar as notificações, enviar para pessoas que você ama, para que elas também possam ser edificadas. Nós lemos um capítulo por dia da Escritura e deixamos um breve estudo. Compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer uma leitura do texto bíblico. Ela divide a leitura com um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Isso vai te ajudar a fazer uma leitura disciplinada da Escritura, vai abençoar a sua vida. E procure os canais digitais da igreja. Nós temos lá informações sobre estudos bíblicos que acontecem às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos a escola dominical, que acontece às 8h30 e às 17 horas. Temos vários estudos, temos estudo de panorama bíblico na segunda-feira, sermão do monte, estudo do livro de Atos. Temos múltiplos estudos para que você possa edificar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a tristeza segundo Deus, e para isso nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 8 a 11. O texto diz assim: mas que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Nesse versículo, Paulo vai fazer referência a uma tristeza, no versículo 8 em específico, a tristeza que ele sentiu por ter escrito uma carta severa aos Coríntios. Como nós já falamos, Paulo escreveu múltiplas cartas, não há como saber exatamente sobre qual carta ele está mencionando, mas ele se refere à tristeza que teve inicialmente de ter escrito essa carta e ter produzido tristeza no coração dos coríntios. Entretanto, logo ele vai dizer no mesmo versículo, ele diz: é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Mas no versículo 9 ele vai dizer: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. A razão dele não estar mais arrependido pela carta é porque a tristeza durou por breve tempo. E além dela ter durado por breve tempo, a carta providencialmente gerou o tipo de fim que ela tinha que produzir. Paulo contrasta aqui a tristeza segundo Deus com a tristeza segundo o mundo. A segundo Deus leva ao arrependimento, a segundo o mundo leva à morte. E exatamente o que é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus vai mudar a mente, vai mudar o coração e vai desembocar numa mudança de comportamento. Ela vai mudar a mente, vai mudar o coração e vai desembocar na alteração do comportamento. A tristeza que gera remorso não transforma o coração. Ela não leva à transformação, ela só leva a uma culpa. É desnecessário dizer aqui que nós temos múltiplos exemplos de tristeza segundo Deus e de tristeza segundo o mundo na Escritura. E é desnecessário também dizer, embora a gente vá dizer, que a tristeza segundo Deus é gerada por Deus. Isso ressalta uma vez mais alguma coisa que mencionamos com recorrência aqui nos estudos, na nossa dependência por Deus. Nós temos alguns exemplos de tristeza segundo Deus, eu trouxe alguns aqui. Nós temos Davi em 2 Samuel 12:13,
Ou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um novo coração, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não me retires do teu Santo Espírito, restaura em mim o gozo da salvação, restaura o gozo da salvação. Davi havia pecado e ele escreve o Salmo 51 numa tristeza de profundo arrependimento. Pedro, no livro de Marcos, capítulo 14, 72, nos nossos estudos do livro de Marcos, você pode voltar aí no histórico do YouTube e você vai ver como nós mencionamos especificamente o fato de Pedro ter negado Jesus e depois o seu arrependimento. São textos que a mim especificamente marcaram muito fazer. Eu aprendi muito quando estudei para esses textos. O caso do próprio Paulo, que teve a tristeza gerada segundo Deus no caminho de Damasco, em Atos 9, do versículo 1 ao versículo 22. Essas são tristezas que mudaram a mente, mudaram o coração e transformaram o comportamento. A mudança, portanto, começa no coração, começa na mente, e essa mudança é produzida pelo próprio Deus. A tristeza segundo o mundo também é vista na Bíblia. Nós temos o caso de Esaú, que é mencionado em Gênesis 27, de 1 a 40, e também Hebreus 12, de 15 a 17. Eu lecionei há pouco tempo na escola bíblica da igreja a carta de Hebreus, e nós falamos especificamente sobre esse trecho em Hebreus 12, de 15 a 17. O autor dos Hebreus vai dizer da seguinte forma: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú estava triste, mas essa era uma tristeza não de arrependimento, era uma tristeza porque perdeu a bênção. Era uma tristeza porque perdeu alguma coisa que queria muito, não porque estava arrependido pelo que fez. Esse é o tipo de tristeza segundo o mundo. Ou o próprio Judas, que nós temos a narrativa em Mateus, no capítulo 27, entre os versículos 3 e 5. Portanto, há uma distinção clara entre a tristeza que é gerada por Deus e a tristeza que é gerada pelo mundo. Lições importantes aqui é que a exortação pode produzir bons frutos. Leais são as feridas daquele que ama. Agora, é bom tomar cuidado para isso não virar desculpa, porque às vezes em brigas familiares, em conflitos entre amigos, as pessoas pegam a Bíblia e começam a usar a Bíblia para ofender outras pessoas. É incrível isso, usar a Bíblia para ofender outra pessoa, para pressionar outra pessoa, e diz que está fazendo uma exortação. E essa exortação pode gerar tristeza, mas é uma exortação para o bem. É bom destacar que exortações devem ser feitas em amor. E amor não significa que a pessoa que vai ouvir vai sempre gostar, mas significa que elas são feitas num ambiente de respeito. Isso é fundamental. A tristeza produz sim, a exortação produz sim bons frutos. Leais são as feridas daqueles que amam. A disciplina precisa ser restaurada dentro da igreja, como parte do nosso processo de aprendizado cristão. É uma das coisas que, de alguma forma, a gente não é muito exposto na vida congregacional atual, é a questão da disciplina. E é importante que nós possamos ser submetidos ao cenário e a uma teologia da disciplina sólida, porque ela é importante no contexto da igreja. Embora ela vá gerar tristeza no primeiro momento, essa tristeza, se ela for segundo Deus, vai gerar arrependimento, mudança de coração e mudança de comportamento. E o ponto mais importante, por último, a tristeza segundo Deus muda a nossa mente. Não é um conta-gotas na nossa cabeça que fica repetindo que nós erramos. Não é um conta-gotas que fica batendo em nossa cabeça, e eu estou batendo aqui na mesa para tentar dar essa ideia. Não é algo que fica batendo em nossa cabeça, que gera um remorso incrível, mas que não gera mudança. Qualquer pessoa que fique, porque não obedeceu a Deus uma determinada circunstância, com uma profunda culpa, com um profundo remorso, e parece muito nobre essa ação está muito distanciada do Evangelho. O Timothy Keller vai dizer que quando a gente fica se culpando muito e a gente não se perdoa, apesar do que Cristo fez na cruz por nós, significa que nós nos consideramos mais importantes do que o próprio Cristo. Porque se o próprio Deus foi capaz de derramar o seu sangue por nós e nos perdoar, e nós não nos perdoamos, isso deveria mostrar para a gente que na nossa mente nós estamos nos achando mais importantes que o próprio Deus. A tristeza segundo Deus muda a nossa mente
e traz mudança no nosso coração e isso vai refletir no nosso comportamento. A tristeza segundo o mundo só gera remorso, como aconteceu no caso de Esaú, que estava triste somente pelo que perdeu. E a tristeza segundo Deus não é alguma coisa que fica pingando na nossa cabeça o tempo inteiro e uma justiça própria. Não é isso. Que Deus nos abençoe e que nos faça triste em algumas circunstâncias, para que nós possamos crescer e evoluir. Fiquem com Deus.